Fala pessoal, direto ao ponto aqui. Normalmente vocês me veem aqui com uma folha de papel na mão, uma folha em que estão anotados alguns tópicos, é o roteiro. Algumas coisas que a gente necessariamente precisa anotar, às vezes algum dado estatístico, às vezes alguma informação, às vezes uma tabela de classificação, às vezes a tabela de jogos, os próximos jogos do Grêmio. Dessa vez, não preciso do roteiro. Não preciso. Porque o roteiro está na cabeça. E esse roteiro é baseado nos comentários que você postou aqui após o vídeo em que eu falava no técnico Renato Portaluppi como uma espécie de solução final para os problemas vividos dentro de campo pelo Grêmio nesse momento. Cheguei a dizer que a vinda do Renato também seria uma solução política, uma perspectiva da volta do torcedor para apoiar a equipe na arena. Então, por isso que eu coloquei a expressão solução final. Normalmente o Renato chega nessas horas e acaba sempre dando uma boa resposta. Só que os comentários que foram postados, em sua maioria, não tenho medo de dizer, gente, em sua maioria são comentários de gente que não quer o Renato Portaluppi. De gente que acha que foi a partir do próprio Renato Portaluppi, no segundo momento, no segundo ato do Renato Portaluppi na passagem anterior, foi a partir desse segundo ato que começaram os problemas que determinaram o rebaixamento do Grêmio e, obviamente, tem sequência nesse ano de 2022. Houve que me xingasse. Qual é a tua, Benfica? Está fazendo campanha para o Renato? Nada disso. Eu apenas passei aquilo que eu interpretava como o sentimento da maioria da torcida do Grêmio. E não é o sentimento da maioria da torcida do Grêmio. Ou os apoiadores do Renato não comentaram, não fizeram questão de se manifestar, ou realmente a maioria não quer o Renato nesse momento. E esse, para mim, parece um fato muito significativo. Pela primeira vez, eu vejo uma forte manifestação de gente contrária ao Renato, falando na questão da estátua, dos problemas que o Renato teve na indicação de jogadores. Olha, muito forte essa manifestação. Quero deixar claro aqui, eu não faço campanha para absolutamente ninguém. Não faço campanha, não tenho procuração para isso. Conheço o Renato há muito tempo, o mesmo tempo, aliás, que eu conheço o Roger Machado. Aliás, conheço o Renato antes, porque o Renato é mais velho do que o Roger Machado. Já eu frequento o Estádio Olímpico desde 1987. Peguei a saída do Renato para o Flamengo e depois peguei a volta dele em 91 e depois todas as outras vezes em que ele voltou para o Grêmio como treinador. Mas conheço também o Roger Machado há muito tempo, desde 1994. Final daquele ano, quando ele começou a se apresentar, aliás, final do ano de 93. Depois de 94, ele já passou a ser utilizado pelo técnico Luiz Felipe Scolari. Então, conheço os dois há bastante tempo, não tem procuração nem para A, nem para B. Fique tranquilo aí, o inscrito aqui no canal que fez aquela observação. Eu apenas, repito aqui, acho que o torcedor quer o Renato de volta, mas não estou percebendo realmente essa movimentação. Tenho ouvido muitas referências ao nome do técnico Lisca, parece que uma unanimidade, não uma unanimidade, não vou mais usar essa palavra, mas há uma forte rejeição ao Roger Machado. Também há muita gente entendendo que o Roger não é o principal culpado. Houve um inscrito que disse, puxa, Benfica, pela primeira vez ele usou o esquema 3-5-2, dá um tempo, daqui a pouco as coisas começam a melhorar, e eu acho que isso significa também uma maturidade de parte do torcedor do Grêmio, porque o torcedor sofreu muito ano passado, e esse susto que a equipe está enfrentando nesse momento, eu imaginei que fosse assim um ponto de partida para que logo houvesse o pedido para a mudança. Não, mas o torcedor ele está compreendendo que futebol é uma coisa que tem que ser feita a médio e longo prazo. Nós estamos ainda muito longe do encerramento da competição, o Grêmio não está tão longe assim do G4, é esse tipo de torcedor que faz a defesa do técnico Roger Machado. Quero dizer, também baseado nas informações que foram passadas pela manhã na Band, pelo Diogo Rossi, setorista do Grêmio, que será uma segunda-feira de muita atenção. O Denis Abraão, lá em Goiânia ainda, avisou ao Roger Machado e depois disse aos jornalistas que estavam lá no hotel que ele vai ter uma reunião com o Roger, uma reunião de avaliação do trabalho. Haverá uma reunião à noite do Conselho de Administração do Grêmio, mas o Diogo não acredita que possam acontecer mudanças nesta segunda-feira. De todo modo, estará todo mundo atento às movimentações que vão acontecer lá pelo CT Luiz Carvalho, lá pela Arena, porque o momento realmente é extremamente
extremamente delicado. A minha sensação é de que um novo mau resultado, uma derrota para o Vasco, vai tornar insustentável a continuação do trabalho do técnico Roger Machado. E foi a partir disso que já começaram as especulações, e quando se fala em especulações a respeito de mudança do técnico, sempre o primeiro nome que vem à mente da maioria dos torcedores é o Renato Portaluppi. Não é mais esta a realidade. Vejo muita rejeição ao nome do Renato. E também é importante dizer que não existiria uma relação muito boa do Denis Abraão com o Renato, coisa que teria havido já do ano passado. Então, caso o Renato seja contratado, e aí seria uma decisão presidencial, certamente isso determinaria também o pedido de afastamento, do próprio afastamento, por parte do Denis Abraão. O Grêmio vai ter que ter muita calma, muita frieza nesse momento. Se o Roger Machado prosseguir, e acho que ele vai prosseguir, pelo menos até quinta-feira, ele vai ter que ter toda a calma para organizar a sua equipe, terá que blindar o vestiário. Esse trabalho de fortalecimento até do emocional dos jogadores tem que ser feito com muita força, porque está tudo errado. Tá tudo errado, o Grêmio vai ter que dar um jeito de resolver esses problemas jogando. Enfim, queria apenas fazer esse relato para você aí a respeito da rejeição ao Renato. Não precisei de um roteiro hoje, porque ele já estava na cabeça. Ah, pessoal, um aviso importante aqui, teremos uma live hoje, 7 horas, hein? 19 horas, uma live, vamos analisar toda essa situação do Grêmio. Estou dando aviso aqui, eu quero a sua participação, quero ouvir seus comentários, quero bater bola com você. O momento exige realmente, eu cheguei a dizer dias atrás, a live não vai acontecer somente depois de jogos do Grêmio. A qualquer momento em que haja uma notícia forte, nós vamos abrir uma live para trocar ideias. Quero ficar cada vez mais perto, cada vez mais integrado com você, que agradeço aqui, dá cada vez mais audiência para esse canal. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, se inscreva aqui no canal. Sempre um grande prazer contar com você por aqui.